tecnologia ocorreu e atualmente nós vivemos em qual tipo de sociedade tecnológica? Vejamos a resposta dessas duas questões e também de outras questões nessa unidade de aprendizagem. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. O termo tecnologia, muitas vezes associado à ideia de progresso, à ideia de comodidade, de modernidade, é tão antigo quanto a existência do ser humano aqui no planeta Terra. Na história da humanidade, constatam-se vestígios de uma tecnologia rudimentar, mas necessária para a realização de tarefas essenciais para a sobrevivência do ser humano aqui no nosso planeta. Conforme o autor Kinski, em sua publicação datada de 2012, na página 22, a expressão tecnologia diz respeito a muitas outras coisas além de máquinas. O conceito engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações, conforme o autor. Portanto, o termo tecnologia engloba, compreende tudo que é construído pelo ser humano a partir da utilização de diversos recursos naturais para esse fim. Portanto, não é errado dizermos que a linguagem, os números e até mesmo o pensamento é considerado tecnologia. Na Idade da Pedra, por exemplo, para se defender de animais ferozes, o homem, o ser humano, utilizava armas, utilizava-se elementos da natureza. E com o tempo foram surgindo novas tecnologias, mas não apenas para a defesa, como era inicialmente, mas também para a dominação. A partir daí começou uma guerra pela conquista de territórios. Passou-se a fazer uso de lanças, flechas, barcos e até mesmo navios, né, com a proposição de dominação. Com a inovação tecnológica cada vez mais crescente, o homem começou, portanto, uma busca incessante pelo acúmulo de riquezas. Com o tempo, surgiu a necessidade de se adaptar com o meio. Né? O ser humano já precisava se adaptar com aquele meio onde ele vivia. Para isso, emergiu as línguas, os números, as vestimentas, a metalurgia e equipamentos que resultaram também, por fim, na fundação de cidades, conforme nós conhecemos atualmente, conforme nós vivemos atualmente em cidades. Ainda conforme o autor Kinski, nós vivemos em um novo tipo de sociedade tecnológica. Conforme o autor, essa sociedade tecnológica é determinada principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica. Sem dúvida nenhuma, essa tecnologia atual trouxe consigo possibilidades para a resolução de problemas em áreas como medicina, robótica, transportes e comunicação a longa distância também. Isso tudo promove eficiência na circulação da informação, possibilitando a expansão e desenvolvimento da economia por meio da geração de emprego e de renda. Em relação ao surgimento dos primeiros computadores, os primeiros computadores surgiram em meio à Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. No entanto, a sua popularidade maior ocorreu na década de 1960, quando nos Estados Unidos começou-se a utilizar o microcomputador como uma ferramenta de trabalho. No Brasil, o aparecimento e a utilização do microcomputador ocorreu mais tardiamente. Aqui no nosso país, somente na década de 1990,
é que o governo começou a investir em programas que utilizavam a informática na educação. E a partir daí houve a promoção de grandes mudanças nas esferas sociais e também econômicas do nosso país. Portanto, nós vivemos em um momento em que as novas tecnologias podem promover, dentro da educação, a promoção da diversidade cultural e a quebra de muitos paradigmas existentes. Pedimos para que vocês lembrem-se de se aprofundar no assunto, utilizando o nosso material de apoio, disponível na plataforma de aprendizagem, e também nas sugestões de leituras complementares. Agradecemos a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.